E aí pessoal, Brunetti aqui com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vou fazer nesses meus dias de quarentena. Bom, eu criei uma agenda, nessa agenda eu coloquei uma série de coisas que eu preciso fazer, e o objetivo é, quando eu sair da minha quarentena, eu quero ter mais habilidades do que quando eu entrei. Então, nessa minha agenda, eu coloquei uma série de assuntos que são importantes para mim, e vocês podem fazer o mesmo com os assuntos que são importantes para você. Então, eu vou estudar bastante coisa relacionada à música. Eu vou estudar, por exemplo, a parte de técnica, a parte de improvisação, eu vou estudar a parte de mix, a parte de composição, eu vou aproveitar também e colocar alguns softwares debaixo do dedo que eu não tenho ainda. Então, por exemplo, você pode pegar um pedal, você tem um timeline e você precisa aprender mais sobre ele. Aproveita esse tempo e dá uma estudada no timeline, pega o manual, veja o que ele pode fazer, liga em estéreo, faz tudo que pode, conexão MIDI, tudo que ele puder fazer, faça, porque esse tempo vai ser extremamente bem aproveitado se você tiver conhecimentos adicionais quando você sair da quarentena. Vamos pegar o seu pedalboard, pega o seu board, refaz ele de novo, ajusta as conexões, deixa tudo mais limpo, faz tudo para ficar mais bacana, isso também vai servir para você depois. Uma outra coisa legal é você de repente já pegar suas guitarras, limpar, dar uma geral, dar uma regulada bacana nelas. A gente já fez um vídeo sobre regulagem de Les Paul, assiste lá e aproveita para fazer isso nas tuas Les Pauls daqui para frente. Você pode também aproveitar para estudar um outro instrumento, sei lá, contrabaixo. Um outro assunto bem legal é a parte de mix, né? Já que você está aí, aproveita para fazer composições, para gravar suas coisas e ver como é que sua mix fica. Se você não tem um conhecimento ainda adequado de mix, eu sugiro que você acesse o canal do meu amigo Paulo Anhaia, que tem muita coisa legal de graça lá e você vai poder aprender uma série de coisas interessantes com o Paulo. Então você vai gravar guitarra e vai sacar algumas coisas realmente importantes. Por exemplo, você quer uma guitarra super pesada? Não é ganho. É outra história ali, você vai precisar gravar várias camadas com um pouco menos de ganho, e esse tipo de sacada o Paulo tem de monte. Vale a pena acessar o canal do Paulo e também acessar os cursos dele se você puder. Outro assunto relacionado à música, mas nem tanto, que eu gosto bastante, é a gravação de vídeos. Então, por exemplo, se você é um guitarrista profissional, um guitarrista amador, nesses momentos que você não tem contato físico e você vai ter somente o contato através de uma interação como essa que nós temos agora, através de um vídeo, seria legal que os seus vídeos ficassem melhores. Então, se você ainda não tem uma habilidade legal dentro dos vídeos, aproveita para estudar. Aproveita para estudar iluminação, câmera, lente, e lembrando que o equipamento não é o mais importante dentro do vídeo. É a mesma coisa na guitarra. Não adianta nada eu ter uma guitarra maravilhosa e não tocar nada, enquanto outro cara tem uma guitarra super simples e toca pra caramba. Vale mais quanto você toca do que o instrumento que você está tocando. Aqui no vídeo a mesma coisa, vale mais o seu conhecimento do que o equipamento que você está utilizando. Então aqui eu já vou dar 3 dicas de vídeo, depois a gente vai se aprofundar bastante nisso, mas vamos lá. É mais importante a iluminação do que a câmera. E isso vocês vão perceber porque se você tem uma boa iluminação e você está gravando com o celular, você tem uma boa imagem. Se você tem uma péssima iluminação e está gravando com uma câmera super cara, você não tem uma imagem boa. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é a iluminação. E não precisa gastar dinheiro. A gente está falando de iluminação natural, depois a gente conversa sobre isso. A outra coisa para o vídeo que é muito legal e importante é áudio. Então, eu estava comentando de mix, é aqui que entra tudo, porque a sua voz precisa estar legal, a sua guitarra precisa estar legal, a sua mix precisa estar legal. Ela é mais importante que a imagem vem em terceiro lugar. Por isso que eu estava dizendo que a câmera não é o mais importante. Primeiro é a iluminação, depois é o áudio e em terceiro lugar é o vídeo. Bom, mas esse é um assunto que a gente vai discutir um pouquinho mais em profundidade nos próximos dias. Outra coisa bacana, leitura. Eu vou indicar aqui alguns livros super legais que contam histórias de guitarra e equipamentos, etc. O primeiro que eu vou começar aqui com vocês é esse daqui, The Strat in the Attic. É um livro muito legal e apesar do nome tá aqui extrato, ele não fala só de extrato, ele é um livro que fala de diversos equipamentos, histórias que os caras acharam os equipamentos em lugares, comprando, aqueles família vende tudo, umas histórias meio malucas aí, e tem várias histórias de guitarras aqui bem legais. Esse livro vale a pena a leitura. Então fica a dica desse livro aí. Outro livro bem legal que vocês vão curtir bastante é esse daqui, Guitar Effects Handbook.
Esse livro aqui, escrito por um cara chamado Dave Hunter, ele já escreveu vários livros, aqui eu vou mostrar mais alguns desse cara, e ele conta a história de vários tipos de pedais aqui ao longo dos anos, os mais famosos, dá dicas de timbres, etc. É uma leitura bem legal e ajuda você bastante a identificar uma série de coisas importantes dentro dos pedais, entender por que alguns ficaram mais caros, outros não são tão caros assim, e até desmistificando algumas coisas. Será que o TS-808 é muito mais legal do que TS9, etc. Então tem uma série de coisas bem legais nesse livro aqui. Eu sugiro a leitura desse livro, que ele é bem legal para quem gosta de equipamento. Mais um livro bacana do Dave Hunter. Esse daqui é o The Guitar Amp Handbook. É um livro bem legal para quem está a fim de entender um pouquinho mais sobre os amplificadores que a gente tanto gosta. Ele fala de válvulas, ele fala de circuito, ele conta a história dos mais famosos amplificadores. É realmente uma literatura bem interessante que passa o tempo rapidinho quando você lê e passa a compreender por que você gosta mais de Marshall do que de Fender e assim por diante. Então, recomendadíssimo, The Guitar Amp Handbook. Vale muito a pena a leitura desse livro. Mais um livro bacana aqui, Tony Bacon, falando sobre a Gibson Les Paul Standard 1958, 59, 60. Várias fotos legais aqui, contando a história das guitarras, por que elas ficaram famosas, que discos elas gravaram, etc. Vale muito a pena a leitura desse livro aqui, muito legal mesmo. Mais um livro bacana sobre efeitos, Modern Guitar Rigs. Esse é um livro que fala bastante sobre a integração dos equipamentos, ligar analógico, digital, controladores, racks, etc. Toda a conexão com amplificador, com efeitos e tudo mais, eles falam nesse livro aqui. É um livro que tem até um DVD contando um pouquinho mais sobre as coisas aqui, mostrando em detalhes. Vale bastante a leitura, principalmente se você curte aqueles equipamentos aí mais antigos. Hoje a gente tem Fractal, Kemper, etc. E talvez um pouquinho da graça que existia naquela época de você conectar tudo isso, fazer funcionar. Hoje você não tem mais, porque está tudo pronto ali num Fractal, num Helix, etc. Mas vale muito a pena a leitura, e se você tiver esses equipamentos ainda na tua casa, aproveita para conectá-los. Mais um livro do Tony Bacon. Esse daqui é bem legal. Ele conta a história da Fender, desde os primeiros modelos até os mais recentes. Ele passa por todos eles, fala de cores, configurações, specs, etc. Uma leitura muito, muito, muito legal que vai passar voando. Então, super recomendado esse livro aqui do Tony Bacon. Para finalizar, vou apresentar aqui um livro do Bob Owsinski, The Ultimate Guitar Tone. Esse livro aqui ele é fantástico, principalmente para você que quer gravar os seus equipamentos, né? Ele não está falando tanto de fractal, de Kemper, etc. É a coisa mais legal mesmo, que é você colocar um falante, microfonar, passar num preamp, jogar na mesa e fazer as coisas todas acontecer por ali na mão. Então ele conta bastante sobre isso nesse livro, técnicas, microfones, falantes, tudo o que você precisar para que você consiga um timbre legal. Pessoal, é isso aí, espero que vocês curtam, que vocês criem uma agenda bacana, que vocês fiquem bastante ocupados aí nos próximos dias. Conforme vocês forem evoluindo e colocando coisas novas aí na sua agenda, coloca aí nos comentários, vamos bater um papo, tá bom? Valeu, pessoal, nos vemos em breve.